E aí, gente, tudo jóia? Estamos aqui em mais um dia de TV Camisa 12 para falar do Galo. Muito obrigado a todo mundo que tem comentado aqui no canal, mesmo que eu não tenha parado para responder todos os comentários, eu tenho lido todos, tenho feito questão de ler todas as mensagens, as dicas, os palpites. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal. A gente está tentando sempre levar um conteúdo legal. Vamos voltar aos jogos do Galo agora. Vai ter também um outro canal do YouTube que é só um vídeo de arquibancada, então se inscreve lá também. Hoje a gente vai falar de Florida Cup. O time já até desembarcou no Brasil de novo. Desculpa, gente, é o dia que a gente arruma pra gravar, é o dia que a gente arruma pra gravar. Então hoje que a gente vai falar de Florida Cup. Então, como o assunto é Florida Cup, quero mostrar duas camisas aqui dos Estados Unidos. Muito obrigado a Denise que me deu essa camisa. Show de bola, Denise, muito obrigado. Eu ia até fazer o programa com ela, mas ela é M e eu tô com dificuldade com essas camisas tamanho M nessa região do umbigo. Elas não sei se é a forma, mas não tá legal aqui no meu umbigo não. E essa aqui é da torcida Galo York, que o Lucas Arantes me deu. Valeu demais, muito obrigado, tá feito o registro. Sempre que possível eu vou mostrar essas camisas dos consulados do Galo que eu ganho aqui. Florida Cup. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu tive uma conversa com dirigentes do Galo pouco antes da Florida Cup e eu falei, gente, fudeu, nós vamos tomar 18-0 pro Bayer Leverkusen lá nos Estados Unidos. Eu tive um pesadelo com isso, porque um jornalista sugeriu esse placar. Eu tive um pesadelo com isso, foi terrível, eu acordei no meio da madrugada e não dormi mais. E esse era meu medo e graças a Deus eu queimei minha língua. Não foi um futebol bonito, foi um futebol jogando por resultado. Se foi para perder de pouco, eu não sei, mas havia um risco, porque primeiro era um time que não estava entrosado, um time que estava de férias e voltou e logo em seguida viajou. Então fazia toda a diferença isso aí dentro de campo. O Giacomini fez o que o Luan destacou que ele fez em 2015, quando o Leverkusen saiu, ele falou: se a gente tivesse jogado um pouquinho mais nessa retranca, talvez a gente teria resultados melhores essa temporada. E foi isso que o Giacomini fez, puxou o time um pouquinho para trás ali, segurou o placar. O Galo deu trabalho nenhum para o goleiro adversário, mas tomou 1-0 e jogou meu pesadelo para longe. O que a gente aproveita da Florida Cup? Primeiro, o Wilson, quando substituiu o Vitor e o Giovani naquela lesão, a gente viu um goleiro meio assim ansioso, né, meio nervoso. Agora, com esse time alternativo, o Wilson... Peraí que eu vou espirrar, cara. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou espirrar. Vai ficar à vontade até o final do vídeo. A hora que acabar o vídeo eu vou espirrar. O Wilson, firme nas saídas de bola, foi muito bom ver o menino assim, com essa segurança, com essa firmeza. Não, mas agora que o Vitor está lesionado, né, que provavelmente a gente pode precisar dele, de repente se a gente fizer essa mescla entre Giovani e o Wilson. E outra boa surpresa, Gesiel. O Gesiel teve poucas chances agora em 2016, jogou, se eu não me engano, contra o Figueirense na Primeira Liga e foi ter chance agora só no final do ano, foi emprestado do Bragantino, voltou, então foi firme. Gostei do menino, pode também ser aproveitado. O Thales com a camisa 10 eu acho que já sentiu um pouquinho a pressão ali. Quem foram as decepções do time? Logo a turma que está acostumada a jogar no profissional, que é o Patrick, o Lucas Cândido e o Carlos, que são até 3 jogadores que eu emprestaria nessa temporada agora para mostrar trabalho em outra equipe com mais oportunidades. Agora você não pode reclamar de ritmo, você vai ter chance agora em outro time jogando mais vezes como titular. Então esses 3 atletas eu acho que a Florida Cup mostrou que eles precisam respirar novos ares de repente em 2017. Desculpa se eu estiver confundindo às vezes 2016 com 2017 aqui no vídeo. Vamos lá, zaga com o Rodrigão. O Rodrigão é um cara que eu falo isso abertamente, gente, não criticando o jogador, querendo que é um jogador. É análise como a gente analisa o profissional. O Rodrigão é um jogador que eu não tinha gostado dele, mesmo jogando do lado do Gabriel lá em Sete Lagoas, nos jogos da base. E me surpreendeu, meio afoito nas bolas lá nos Estados Unidos, mas surpreendeu positivamente, essa é a grande verdade. O Leonan, acredito que tenha sido, junto com o Wilson, o melhor jogador do Galo lá na Florida Cup, na enquete do Camisa 12. O Leonan, o Wilson, o Gesiel e o Capixaba estão vencendo essa enquete. O Leonan, sem dúvida nenhuma, ele tirou esse famoso nervosismo de início, né, que você fica meio ansioso. Ele, sem dúvida nenhuma, aproveitou bem essa chance nos Estados Unidos. E o Capixaba, que
jogou ali, entrou no lugar do Thales, se eu não me engano, e depois no segundo jogo, eu não lembro se ele jogou, ele jogou porque jogou o Capixaba, o Helder, o cachorro tá raspando a porta, gente, não estranhe esse barulho. Jogou então o Capixaba com a 10 ali. O Capixaba foi bem, foi seguro. O André Figueiredo falou outro dia sobre o Capixaba ainda não estar pronto para subir pro profissional, que ainda falta corrigir algumas coisas. Então o Capixaba ele já mostra que pode ter evoluído um pouquinho mais e que no futuro possa vir a ser um jogador importante pro profissional, quando melhorar algumas coisinhas. Assim como o Gabriel também, que chegou profissional precisando melhorar algumas coisinhas também. Agora, o Gesiel é uma coisa interessante, também em uma entrevista que o André Figueiredo falou no 98 Futebol Clube. Eu não concordo com algumas coisas que o André fala, mas nisso ele tem razão. Por quê? Você nunca vai saber se o menino da base é bom, se ele aguenta a pressão, se ele vai evoluir no profissional, se ele não tiver a chance. E aí você contrata Thiago Ed Carlos e Ronaldo Conceição e não dá chance pro Gesiel. Pô, se o Gesiel for pior do que Ronaldo, Thiago e Ed Carlos, com todo respeito aos profissionais, mas analisando friamente, pode desistir dele, pode fazer o próximo Enem, pode fazer o próximo Enem. Então eu acho que é um garoto que merece mais chances, foi bem na base, é rápido. O importante que a gente ouve falar em bastidores, o menino tem a cabeça boa, isso é importante. Parabéns, Gesiel, por entender que você trabalha com o seu corpo, que você precisa cuidar dele, isso é muito legal. Então, com a saída do Ronaldo Conceição agora, eu não vou colocar música de Aleluia igual no Terosport aqui, porque lá tem funcionários editando e eu vou acabar de gravar esse vídeo agora 1h da manhã e vou editar, não vou colocar essa trilha, mas meio horário específico que estou com sono. O Gesiel e o Ronaldo Conceição, enfim, o Gesiel merece mais chances agora, principalmente nesses campeonatos, Campeonato Mineiro, Primeira Liga, esses jogos do começo do ano. A Florida Cup deu para observar um pouco esses meninos agora se sentirem valorizados, esses meninos da base, pô, a gente está tendo uma chance no Atlético, no profissional, a gente está tendo uma chance de jogar, de mostrar nosso trabalho. Isso é muito importante, faz diferença quando eles voltam para a base. Tipo, ó, de vez em quando eu estou tendo a chance de mostrar, o jogo foi televisionado, todo mundo viu meu futebol. Então isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, para a turma do profissional. Parabéns para o Giacomini, que venceu um jogo lá e perdeu para o Bayern, superando as expectativas de quem achou que seria um desastre total, mas enfim, parabéns para ele, parabéns para os meninos que trabalharam, sem dúvida nenhuma, eles deram o melhor, superaram a falta de ritmo, a falta de entrosamento, porque era um time alternativo mesclado com peças do profissional também. Então, o Roger, sem dúvida nenhuma, pode ter ganhado algumas, não falo dores de cabeça para o time principal, mas algumas opções para o elenco que trabalha com ele agora na cidade do Galo. Se inscreva no nosso canal aqui, muito obrigado por ter participado. Comenta aqui sobre a Florida Cup, o que você achou, vamos criar uma resenha legal aqui, você responde o comentário do outro e tal, o outro vai e responde, te fala por que ele gostou mais de tal peça, o que ele achou, por que ele não concordou comigo, e te cria um diálogo legal aqui na caixa de comentários. E não se esqueça também de, além do YouTube, visitar o camisa12.net. Você pode nos seguir no Instagram, o Fael Slim, o Snapchat, blog Camisa12, o 12 por extenso. No Twitter tem o Camisa12, com o 1 e o 2, ou meu Twitter, o Fael Slim. E segue também a turma, quando você entrar no Camisa12 tem uma aba aqui assim em cima, escrito Equipe. Confere lá quem ajuda a gente a fazer o Camisa 12, principalmente agora aqui no canal, com as fotos, com a edição, seja com HTML. Confere toda essa turma e muito obrigado por nos acompanhar. Valeu, aqui é Galo sempre.